Hoje chegou o último domingo, sexto domingo da série de mensagens Mais que Vencedores. Durante 6 domingos estivemos observando a luz da palavra de Deus e mais especificamente naquele texto de Romanos capítulo 8, dos versículos 28 a 39, aquela lista de circunstâncias adversas, aquela lista de circunstâncias que muitas vezes querem nos desanimar, nos desestimular, querem tirar de nós o ânimo de continuarmos servindo ao Senhor, querem nos abater. E quais são essas 19 circunstâncias? Nós listamos elas. É a acusação, a condenação, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, a morte, a vida, anjos, principados, potestades, presente, por vir, a altura, a profundidade ou qualquer outra criatura. E Paulo nos apresenta essas 19 circunstâncias e de repente você olhando para isso, você diz, me acabou. Como é que eu posso sobreviver diante de acusação? Como é que eu posso continuar firme na minha caminhada cristã, passando por perseguição? O Senhor, como é que eu serei sustentado se eu estou enfrentando perigo, espada? Como é, Senhor, que eu enfrento diante de todas essas circunstâncias que me amedrontam? E aí Paulo conclui dizendo, em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O Senhor quer nos dar vitória. E em cima da palavra vitória, começamos a ver cada uma dessas circunstâncias e ver que, em primeiro lugar, no primeiro domingo, quando a gente enfrenta uma situação de fome, de nudez, muitas vezes nós nos desestimulamos. Mas é interessante que Jesus promete em toda a sua palavra que jamais haveria de permitir que os seus filhos enfrentassem nudez ou fome. O Senhor promete o suprimento de cada uma de nossas necessidades. Só que eu disse que o problema está quando nós queremos muito mais além do que isso. E queremos exigir que o Senhor tem que nos dar muito mais do que isso. Porque já repeti várias vezes, espero que fique firmado no teu coração, que hoje no nosso mundo existe uma forma de viver, uma forma de nós querermos nos apresentar diante dos outros, baseado na vaidade, na ostentação. Em querer ter muitas vezes além do que nós podemos ter. E o Senhor está nos dizendo, pela palavra, que a gente pode ser mais do que vencedor, pode ter vitória sobre a vaidade, sobre esse sentimento tão nocivo que toma conta da gente, essa soberba, esse orgulho, essa vaidade, esse espírito de ostentação, de querer muitas vezes colocar a mão onde o chapéu, colocar o chapéu onde a mão depois não alcança. E muita gente hoje se enterrando em circunstâncias adversas. Muita gente atolada em dívidas. Por quê? Porque quis ostentar, não se satisfez em ter as suas necessidades supridas. E quer exigir do Senhor prosperidade. Infelizmente isso aí é o quê? Motivado por muitas mensagens hoje dos nossos dias. Muitas igrejas que pregam isso. Que você tem que, na realidade, estar por cima da carne seca. E que você tem que ser melhor do que todo mundo. E que você tem que ter o melhor do que todo mundo. E a Bíblia nos ajudou aqui a entender um pouco que o Senhor quer nos fazer vencer esse sentimento. Quando podemos, podemos. Quando não podemos, amém, aleluia, e vivemos satisfeitos, sabendo que o Senhor suprirá na hora certa cada uma de nossas necessidades. Vimos depois que outras circunstâncias que também trabalham contra a nossa carreira cristã é quando nós nos deparamos com esses medos, com essa insegurança e o temor. A insegurança e o temor que vem em virtude de enfrentarmos perigo, espada, em virtude de enfrentarmos situações relativas à morte, situações da vida, altura, profundidade, fobias que muitas vezes alguns têm e que vivem apavorados por essas circunstâncias. Então essa insegurança e esse temor podem ser vencidos, porque Jesus diz que em todas essas coisas, e isso inclui o perigo, a espada, a morte, a vida, a altura, a profundidade, em todas essas coisas que trazem para você insegurança e temor, você pode ser mais do que vencedor, pode ter vitória. Vimos depois que podemos ter vitória também sobre o oculto. Esse movimento de busca pelo desconhecido, pelo oculto, esse culto a anjos, a principados, a potestades, a outras quaisquer criaturas. E a gente observa muita gente que vive amedrontado também e vive às custas disso. Não toma decisões, não dá um passo
Se não for o quê? Baseado em informações sobrenaturais. Aí eu preciso ter uma visão, eu preciso que um anjo apareça aqui para mim agora e diga o que eu tenho que fazer. Contatos muitas vezes ocultos, buscas a essas criaturas. E nós vimos que o Senhor quer nos dar vitória sobre isso também, sobre o oculto. Concluímos depois, quando chegamos ali no quarto domingo, que o Senhor quer nos dar também vitória sobre a raiva, sobre a ira, sobre muitas vezes esse sentimento que a gente não consegue conter, de amargura, de querer resolver a coisa do nosso jeito, na impulsividade. E muitas vezes a raiva vem em virtude de uma acusação, de uma condenação, de uma perseguição. Mas o Senhor quer nos dar vitória também sobre a raiva. E no domingo passado vimos que o Senhor quer trabalhar também na questão da incerteza. A incerteza quando a gente olha o presente, o porvir, o que será o futuro? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano? E tem gente que nessa incerteza do futuro acaba travando e não avança, e não vai adiante. Eu disse para vocês uma frase, e repito mais uma vez a frase de Mário Quintana: não faça da tua vida um rascunho, porque poderás não ter tempo de passá-la limpo. Tem gente que trava por causa do passado ou com medo do futuro e não avança. Nós temos que viver o hoje, o aqui, o agora. Este é o dia que fez o Senhor. Passa a tua vida limpo. Não vive uma vida de rascunho, não. A gente não tem certeza do amanhã mesmo, não temos. O futuro não nos pertence, que é a vossa vida. É como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Então não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje e que pode fazer hoje. Então vença a incerteza. O Senhor quer nos dar vitória sobre a incerteza. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. O que podemos aprender hoje? Faltou pouco. É o último domingo. Qual é a última circunstância que o Senhor quer nos dar vitória? Então presta atenção nesse pequeno videozinho e vamos ver o que a gente começa a perceber a partir desse videozinho. Irmãos, eu sempre tento apagar essa luz, eu sempre erro. Vocês já notaram? Será que eu acerto hoje? Não, errei, tá vendo? Vamos lá então, presta atenção. Propaganda de fraldas, né? O dia tá duro. Aí é que tá dizendo, use fraldas macias, pelo menos, né? Se o dia tá duro. Mas como você age naqueles dias em que parece que nada dá certo? Aconteceu isso? Como você reage diante das adversidades? E é isso que está faltando. Porque quando a gente olha para as 19 circunstâncias, nós já percorremos tudo que está ali em cinza. O que faltou? Faltou só a tribulação e a angústia. Como é que você reage diante da tribulação e da angústia? E quando a gente bota tribulação e angústia junto, não tem jeito, é adversidade. Aí a minha pergunta para ti é a seguinte: você já enfrentou adversidades? Quem já enfrentou? O duro é perguntar aqui, eu acho que melhor seria, né? Quem nunca enfrentou uma adversidade. Agora, minha segunda pergunta para ti é: como você reage diante das adversidades? Como é que você reage diante das angústias? Como é que você reage diante das tribulações? Como é que você reage diante das adversidades da vida, das circunstâncias adversas da vida? Existe uma palavra, quem trabalha em metalurgia, quem trabalha aí com materiais, já ouviu falar nessa palavra chamada resiliência. O que é a resiliência? Na física, é a propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original após sofrer um choque ou uma deformação. Então existem materiais que são resilientes. Eles absorvem, por exemplo, uma pancada, eles até se deformam, mas depois retornam à forma original.
Então, quanto mais um material é resiliente, isso indica o quê? Que ele mais tem essa propriedade de recuperar a sua forma original após sofrer um choque ou uma deformação. Só para você entender, vidro, será que o vidro é resiliente? Se eu soltar esse copo aqui, o que vai acontecer? Ele vai se quebrar. E ele volta depois a ser um copo inteirinho? De jeito nenhum. Então o copo não tem resiliência, o vidro não tem resiliência. Agora consegue perceber que essa palavra também passou a ser aplicada com relação a pessoas, de uma forma figurada. Resiliência passa a ser a capacidade do indivíduo de lidar com problemas, de superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Quando as pessoas são resilientes, são aquilo, elas sofrem uma pancada. E parece que aquela pancada para alguns arrebenta e ele fala, não tenho mais vontade de viver. Outros recebem aquela pancada, absorvem a pancada, mas em cima dessa circunstância ele tira forças para continuar vivendo. E vivendo melhor ainda do que vivia. Resiliência, portanto, é a capacidade do indivíduo construir-se positivamente frente às adversidades. Então a Bíblia hoje quer nos desafiar ao fato de que existem adversidades, podemos enfrentar adversidades, e como é que nós vamos reagir diante das adversidades? Algumas frases só para você pensar um pouquinho. Nelson Mandela, conhecidíssimo, presidente, ex-presidente da África do Sul, aquele grande nome na luta do apartheid lá na África do Sul, ele dizia que a grande glória da vida não está em nunca cair, mas em se levantar a cada vez que caímos. Não há glória nenhuma em você dizer, nunca enfrentei uma adversidade, nunca caí. Mas a glória está em você sim enfrentar uma adversidade, cair, ficar tonto, mas encontrar forças para se levantar a cada uma dessas quedas. Isso aqui me faz lembrar um pouco do que o próprio salmista nos diz. Lembram-se do que nos diz o salmista? Ah, sim. O justo pode até cair, mas nunca ficará o quê? Prostrado. Jamais ficará prostrado. Porque o Senhor, com a sua mão, o sustém, o levanta. Existem pessoas conhecidíssimas do meio até artístico que já passaram por adversidades. Eu encontrei essa frase do Reinaldo Gianecchini. Existem coisas reservadas para a gente que foge do nosso entendimento, mas que lá na frente vai fazer todo o sentido. Por isso, nunca perca a fé. Lembram-se do Gianecchini quando enfrentou uma situação adversa com um câncer? Enfrentou o câncer, venceu o câncer. E essa palavra, essa frase, esse pensamento de Gianecchini me faz lembrar também do que Jesus nos diz lá em João 13:7. Olha que interessante. Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Nenhuma circunstância adversa, nenhuma adversidade da nossa vida passa alheio aos olhos de Deus. Passa desapercebida aos olhos de Deus. Deus tem o controle sobre todas essas situações. E muitas vezes nós não entendemos agora o porquê das nossas adversidades, mas saberemos amanhã com certeza. Ah, esse eu era, irmãos, fã. Quantas corridas do Senna eu assisti. Não perdi uma corrida do Senna. Eu me recordo que muitas das corridas eram às 9 horas da manhã de domingo. Eu deixava o meu videocassete gravando as corridas do Senna. Quando eu voltava para casa depois da escola bíblica dominical, eu ia colocar a fita ali para rodar, assistir as corridas do Senna como se fossem ao vivo. Eu não queria nem saber do resultado. Queria ver ali como se estivesse assistindo a corrida ao vivo. O Senna já dizia, na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Vocês se lembram como que o Senna era conhecido? O rei da chuva. Quando chovia, os pilotos tremiam. Mas quando chovia, o Senna sorria, porque ele falava, essa é para mim. O que para muitos era uma derrota e um fato de desistir, para o Senna é o que motivava a bater recordes e mais recordes. Essa frase
de Viktor Frankl, diz o seguinte: quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Então, meus amados, como é que nós enfrentamos as adversidades da vida? Fechando essa linha de pensamentos humanos, porque eu coloquei muitas frases de pensamentos humanos, algumas delas eu até confrontei com o que a Bíblia nos diz. Porque às vezes a gente olha alguém dizendo uma coisa e fala, ai que bonito, mas não para pensar que aquilo a Bíblia já disse muito tempo atrás, da mesma forma. E se a gente fala que isso está na Bíblia, as pessoas falam que a gente é careta. E lá vem com Bíblia. Mas se bota a frase na boca de alguém famoso, a frase se torna, a descoberta do mundo. Existe um jovem, o Nick, já passei vários filmes do Nick aqui. Eu tenho certeza que vocês já viram testemunhos do Nick. Esse livro do Nick, inclusive, foi um livro que eu ganhei de uma das minhas filhas. Livro excelente, superação, devocionais para uma vida absurdamente boa. O Nick nasceu sem braços e sem pernas. Tragédia, não? Que faria você, mãe, se depois de 9 meses de gestação, naquele grande dia, o dia em que você daria à luz, os médicos lhe apresentassem uma criança sem braços e sem pernas? Que tragédia para muitos. E não foi diferente para a família de Nick. Eu quero ler para vocês o que ele fala na introdução desse livro. Olá, sejam bem-vindos ao meu primeiro livro de reflexões. Este livro é inspirado em materiais dos meus 2 livros anteriores, Uma Vida Sem Limites e Indomável. Ele pretende lhe dar várias breves histórias inspiradoras e de construção da fé para serem lidas diariamente ou sempre que você sentir que precisa delas. Não há outras regras que não as de Deus. Quero fazer um comentário sobre o título, Superação, que se refere não às minhas habilidades ou às suas habilidades, e sim ao amor e poder sem limites de Deus. Como você já deve saber dos meus discursos, livros e vídeos, ou como pode suspeitar pelas minhas fotografias, sou tecnicamente mais limitado fisicamente do que a maioria das pessoas. Nasci sem braços nem pernas. Apesar de não ter os membros, fui abençoado com uma família adorável e que me dava apoio, uma família que inclui não só meus pais e meu irmão e irmã, ambos com corpos perfeitos, mas também muitos primos, tios e tias. Ainda melhor, fui abençoado com o dom da fé cristã. Isso não quer dizer que eu não enfrentei problemas com a minha fé, principalmente quando atingi aqueles difíceis anos de adolescência, quando todos nós tentamos encontrar nosso lugar no mundo, onde nos encaixamos e qual a nossa contribuição. Eu orava para Deus, pedindo para que acordasse com braços e pernas. Aquelas orações não eram atendidas. Fiquei com raiva e deprimido. Pensamentos suicidas me fizeram atentar contra a minha própria vida, mas desisti ao perceber que minha morte geraria culpa e luto entre meus entes queridos. Com o tempo acabei por entender que Deus não me trouxe a este mundo sem os membros para me punir. Em vez disso, Ele tinha um plano para mim, um plano incrível de servi-lo inspirando e levando os outros a viverem na fé cristã. Se Deus pode pegar alguém como eu, alguém sem braços e pernas, e me usar como suas mãos e pés, Ele pode usar qualquer pessoa. Não se trata de habilidade. A única coisa que Deus precisa é que você tenha um coração disposto, de que você precisa para viver com fé nesse mundo e para ser abençoado com a vida eterna no reino do céu. Você precisa de uma relação com Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Quando você está fraco, Deus lhe dá forças. Quando você caminha na fé todos os dias, sua vida não tem limites. Você pode se inspirar pela fé, o que eu recomendo, ou pode se inspirar nas páginas que seguem e que exibem minha vida como um testemunho do inacreditável poder do Senhor nosso Deus. Não sou um homem deficiente, mas sim sou um homem capaz. Viajo o mundo falando sobre Deus, tocando fiéis e pecadores, ricos e pobres. Posso transmitir minhas mensagens de fé, esperança e amor em países onde muitos cristãos temem ameaças. Tenho uma vida absolutamente boa
E agora, desde meu casamento em 2012, tenho a honra e a alegria de compartilhá-la com uma esposa cristã que é tão bela por dentro quanto por fora. Nos meus dias de desespero, um dos meus pensamentos mais deprimentes era o de que nenhuma mulher poderia amar um homem sem braços nem pernas. Eu estava tão enganado. Minha vida era limitada. Eu me esqueci de que nosso Deus é amor, sábio de formas que não somos capazes de compreender. Assim como eu, você talvez não seja capaz de ver ou imaginar o que Ele tem para você. Meu objetivo com esse livro é ajudá-lo a expandir a sua visão e ter fé, compartilhando o que Deus fez comigo e com homens, mulheres e crianças especiais que encontrei em minhas viagens ao redor do mundo. Espero que você goste das orações e que tire proveito delas. E o mais importante, espero que as orações o ajudem a seguir o caminho de Deus, de modo que você seja transformado por Ele e venha a confiar que através dele todas as coisas são possíveis. Essas são as palavras de Nick. E como ele diz na sua introdução, aí está o dia do casamento de Nick. E aqui está agora o filho de Nick. Então Deus faz coisas tremendas. Um homem sem braços e sem pernas, e que talvez tivesse tudo, como ele mesmo diz, para tirar a sua vida. Mas Nick afirma que braços e pernas não me dariam essa paz. A paz que hoje Nick tem em conhecer a Deus. E eu quero que você hoje, que entrou nessa igreja, e que é um filho de Deus, e quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. E nós já sabemos como é que nos tornamos filhos de Deus, não? João 11 diz, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas no versículo 12 ele diz, mas a todos quantos o receberam, a estes Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Se você já creu em Jesus Cristo como sendo o seu Salvador, você se torna filho de Deus. Mas eu quero que você saiba que somos filhos de Deus, mas não estamos livres de sofrimento, de crises, de conflitos e de adversidade. É isso, irmãos. É a realidade. Talvez isso aqui se oponha ao que é anunciado aí em muitos movimentos. Venha para cá e os seus problemas se acabarão. Não é isso? Prosperidade. Venha de Fusca e volte de BMW, não é mesmo? Saia da favela e vá diretamente para o Morumbi. É uma promessa atrás de promessa de prosperidade, de solução de problemas. Porque afirmam sim que Deus tem uma obrigação de nos abençoar. Mas eu quero que você saiba que somos filhos de Deus. E pelo fato de sermos filhos de Deus, não estamos livres de sofrimento, crises, conflitos e adversidades. 1 de Paulo a Timóteo 3,12, olha o que diz. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão o quê? Sofreremos adversidades. Quer viver uma vida fiel para com Cristo? A promessa é essa. Padeceremos perseguições. O próprio Senhor Jesus, isso está escrito lá em João 16,33, diz, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis o quê? Aflições. Mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Lembra das palavras de Nick? Braços e pernas não me dariam essa paz. Porque essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Não olho para as circunstâncias. A minha paz não é baseada em circunstâncias, mas pela presença de Jesus Cristo em meu coração. Porque Ele mesmo promete isso. Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Sim, olha, é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra o quê? Agravos, padecendo e padecendo como? Injustamente. Isso está lá em 1 de Pedro 2,19. Então, mais uma vez, eu quero que você saiba, somos filhos de Deus, mas isso não impede de nós enfrentarmos adversidades. Então, já que não podemos negar a possibilidade de enfrentarmos adversidades,
Nós temos sim a responsabilidade de o quê? De mudar a forma como vamos enfrentá-las. Já que não tem como eu evitar, Pastor Joel, de enfrentar adversidades, eu preciso trabalhar o que em minha vida? Resiliência. E o que é resiliência? A capacidade de levar a bordoada, de enfrentar a adversidade, de enfrentar a aflição, mas me levantar renovado a cada adversidade. Então não devemos negar a possibilidade de enfrentarmos adversidades, mas podemos mudar a forma como vamos enfrentá-las. Nick mesmo conclui no seu livro, em uma das frases, em um dos devocionais, a distância entre o sonho e a conquista chama-se atitude. E hoje nós temos que sair daqui com uma atitude diferente diante das adversidades. Você não pode mudar essa realidade de que vai enfrentar adversidades, mas pode mudar a sua atitude. Dá uma olhada nesse outro videozinho. A primeira vez que eu vi, eu me diverti muito com a história desse ratinho. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. Seja forte, seja um vencedor. Você viu? Veio para derrotar, para acabar com o coitadinho do ratinho, não é mesmo? Mas aquilo que veio para acabar com ele foi aquilo que com a resiliência fez com que ele o quê? Virasse o jogo. Muitos se entregam. Muitos diante das circunstâncias adversas se entregam, abaixam a cabeça e desistem de viver. Mas eu quero que você mude a sua atitude. Porque na nossa vida, muitas vezes nós temos que agir pelo coração, sim, mas muitas vezes a gente tem que agir também pela racionalidade. Tem que ter um equilíbrio muito grande. A nossa vida é uma corda bamba. A gente muitas vezes se deixa levar pelas emoções e as emoções muitas vezes nos levam para baixo. Tem hora que você precisa trazer a racionalidade, trazer o conhecimento. Lembra, por isso que lá em Romanos 12, o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados, ou não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós precisamos saber equilibrar, irmãos, emoções, como também da nossa racionalidade. É trazer à memória aquilo que pode nos trazer esperança e reagirmos diante do sofrimento. E já várias vezes eu disse isso para vocês, mas nunca é demais repetir. Pastor Mark Driscoll, ele em um dos seus estudos, ele nos ensina um pouco sobre o que é adversidade, sobre o que é sofrimento. Algumas coisas que precisamos saber sobre adversidade e sofrimento. Primeira coisa é que não se evita sofrimento, não se evita adversidade com muita fé. Porque tem um papo furado por aí, que diz que se a gente tiver fé e se a gente determinar, a gente não vai enfrentar sofrimento e adversidade. Não se evita sofrimento e adversidade com muita fé. Não deixa alguém dizer para você que se você está passando essa circunstância, é porque você não tem fé. Porque muita fé ou pouca fé não é sinônimo de você passar ou não por adversidades. Posso te dar exemplo de muitas pessoas que tinham muita fé e que enfrentou muitas adversidades. O que dizer de Jó? O que dizer de Abraão?
O que dizer do próprio Senhor Jesus Cristo? Enfrentaram ou não enfrentaram adversidades? Embora tivessem muita fé. Mas também um segundo pensamento que precisamos saber sobre sofrimento é que não é sempre uma punição. Porque tem gente que se levanta, às vezes, vai colocar o dedo no teu nariz e vai falar: sabe por que você está passando por isso? Por causa do pecado. Você está em pecado. Confessa. São os amigos de Jó que chegaram lá para Jó falando: rapaz, abre o jogo aí, meu. O que foi que você aprontou? Isso não ia acontecer na sua vida assim à toa, não. Então eu quero que você saiba que sofrimento e adversidade não é sempre uma punição. Não é o fato de um pecado específico que eu estou enfrentando essa circunstância. Agora, existe sim, existe. Nós veremos pessoas que estão hoje colhendo o quê? Aquilo que eles plantaram. Mas nem sempre uma adversidade e um sofrimento é consequência, como uma punição por um pecado seu. Mas pastor Mark Driscoll também diz que o sofrimento não deve ser procurado. Porque tem muita gente que parece que adora dar relatório de sofrimento. Você já percebeu? Às vezes quando chega e fala: poxa, eu fui mandado embora, rapaz, semana passada. Ah, mas eu já fui mandado embora 10 vezes. Ele quer falar que ele é melhor do que você, porque ele foi mandado embora 10 vezes. É a sua primeira vez. Ah, eu estou com uma dor de cabeça. Ah, eu vivo com dor de cabeça. Você só está, eu vivo. Se você fala: eu tive um abscesso, ele vai falar: eu tive 300 abscessos. Ele quer dizer que é melhor do que você até nisso, no sofrimento. Porque tem gente que acha que o sofrimento é uma coisa boa diante dos homens. Ah, quanto mais sofrível eu for, quanto mais o meu rosto e semblante estiverem descaídos, mais pena eu terei dos outros para comigo. E ele se realiza em querer contar tragédias e dizer que a vida dele é pior do que a sua. Mas também o sofrimento não deve ser evitado. Ele não deve ser procurado, mas não deve ser evitado. Por quê? Tem gente que vive evitando e deixa de tomar decisões com medo de sofrer. E aí ele evita. Quantas vezes a gente pode ter o momento de dizer um não, mas eu não quero dizer um não. O sim é tão agradável para mim. E aí ele deixa de tomar decisões que poderiam o quê? Evitar ele de passar por sofrimentos. Então, não evite o sofrimento. Melhor dizer um não hoje e sofrer, mas isso passar, do que dizer um sim e continuar sofrendo a vida inteira por uma decisão mal tomada, mal decidida. Ah, sim. E uma coisa que você precisa saber sobre sofrimento e adversidade, que sofrimento e adversidade não expia, mas santifica. O que é expiar? É trazer perdão para pecados. Isso era um pensamento que lá na antiguidade existia. Eram pessoas que se martirizavam, se autoflagelavam, esperando, através dessas atitudes, obter perdão. E quantas pessoas buscavam o sofrimento mesmo. Hoje vocês podem ver, Semana Santa, em muitos países por aí, tem pessoas que se crucificam, pensando que aquele sofrimento, em atravessar cravos em suas mãos e em seus pés, através desse sofrimento, trará para eles perdão de pecados. Sofrimento não expia, não traz perdão de pecados, mas sofrimento trabalha na tua santificação, na tua melhora como crente. E é nisso que a gente precisa aprender a ser resiliente, para extrair dos nossos problemas o quê? Santificação para nossas vidas, nos tornarmos melhores hoje do que éramos anteriormente. Ano retrasado, nós estivemos com os jovens no acampamento Manaim. E naquela ocasião, lá no acampamento Manaim, o tema que foi trabalhado, os jovens que estão aqui, que não foram para o acampamento esse ano, vão se recordar, quando nós trabalhamos o tema da zona de conforto para a zona de conflito. Esse tema nos foi desafiado para que trabalhássemos com os jovens, porque muitas vezes nós evitamos de tomar decisões porque queremos continuar na nossa zona de conforto. Mas precisamos sim saber que muitas vezes teremos que tomar decisões. Vai trazer para nós adversidades, vai trazer um certo sofrimento, mas isso vai trabalhar em prol da nossa santificação. A gente já passa da zona de conforto para a zona de conflito desde o momento do nascimento, sabia? Um dia todos nós fomos assim. Um dia todos nós estávamos desse mesmo jeitinho.
lá dentro da barriguinha da nossa mãe, lá no útero. Temperatura adequada, alimento na hora certa, tudo sob controle, proteção. E aí de repente chega aquele momento em que você sai de lá de dentro, né? E já tira, já não começa o sufoco aí naquela hora? Na hora do nascimento já é choro, já é sujeira, já é ar, já pá, vem o médico ainda te dá um tapa, né? Chora, tem que chorar, né? Que bom. Aí você já vê que começa a entrar na zona de conflito. A nossa vida já começa com a adversidade desde o momento do nascimento. Quando a gente sai de um ambiente todo propício para enfrentar esse mundo tenebroso diante de nós. Isso não é diferente no novo nascimento. O que é o novo nascimento? E nada mais exemplifica o novo nascimento do que o processo do nascimento daquela borboletinha, que era feia, estava dentro do seu casulo, depois se revela uma linda, belíssima borboleta. Tudo era feio, mas se torna depois lindo e maravilhoso. E o novo nascimento, quando a gente crê em Jesus Cristo e assume o nosso compromisso com Ele, como sendo o nosso Salvador, também vai trazer para nós conflitos. Mais uma vez eu repito o que Paulo escreveu a Timóteo. Todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão o quê? Perseguições. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o mais tremendo que Paulo escreveu aos Romanos é o que eu vejo nos versículos 17 e 18 do capítulo 8. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos. Olha aí, enfrentamos dificuldades. Para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Começa a mudar um pouco a tua postura. Está doendo. A adversidade, o sofrimento são pesados. Mas para pensar nessa promessa tremenda que a Bíblia tem. De que todas essas aflições que você passa nesse tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. O Senhor tem muito mais para te dar. E eu dizia aquele chavão para quem já participou de encontros de casais com Cristo. O melhor ainda está por vir. Espere. O melhor está por vir. A glória que o Senhor trará para a tua vida não se compara com o tamanho da aflição que você passa hoje. Deus permite sim que nós transitemos entre o conforto e o conflito. E o que é o conflito? A crise, o sofrimento e a adversidade. E como naquela ocasião eu trabalhei com jovens, eu quero dar para você uma ideia de por que acontece da gente às vezes estar bem e enfrentar uma situação adversa. Por que a coisa não continua tudo sempre bem? Por que tem que ter esses altos e baixos? Por que tem que enfrentar adversidades? Por que as coisas não poderiam estar tão bem? Por que dessa enfermidade? Por que dessa demissão? Por que da falta de dinheiro? Por que dessa surpresa de repente que vem sobre a minha vida? O porquê disso? Por que a gente tem que transitar e sair de uma situação confortável para uma adversidade? Primeiro, por escolha. Muitas vezes somos nós que escolhemos sair do conforto para a adversidade. Eu te dou exemplos bíblicos daqui a pouco, de como por escolhas pessoais a gente sai do conforto e vai para a adversidade. Mas uma segunda razão pelas quais saímos do conforto para a adversidade é contingência. Sabe o que é contingência? Isso acontece com qualquer um. Independentemente de você ser filho de Deus ou não, lembra, sofreremos adversidades. E contingência vem sobre bons, sobre ruins. Contingência vem sobre rico e sobre pobre. Contingência vem sobre todos. Isso faz parte do curso da vida. Nada impede de nós passarmos por essas contingências da vida. Mas em terceiro lugar, existe muitas vezes a necessidade de sairmos do conforto para a adversidade
por uma vontade divina. Pastor, é isso mesmo? É Deus quem está me colocando nessa adversidade? Existe essa possibilidade também. Quer entender isso à luz da Bíblia? Vamos dar exemplos de pessoas que saíram do conforto para a adversidade por uma escolha. Abraão. Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Porque eu farei de você uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão teve a escolha de sair ou não sair. E Abraão saiu. Isso trouxe dificuldades. Ele estava vivendo na sua cidade natal, lá em Ur dos Caldeus. Toda a sua vida estabilizada. Sai dali para nem saber para onde ia. Obedecendo à voz do Senhor. Ele saiu do seu conforto para uma situação de adversidade. O que dizer de Jonas? Jonas também. Lembra? Ele estava lá, tranquilamente. O Senhor diz: Jonas, vai lá para a cidade de Nínive, porque lá eu estou querendo que você pregue o arrependimento aos ninivitas. O que fez Jonas? Tinha a escolha de ir para Nínive, obedecendo a Deus, ou não ir para Nínive, desobedecendo a Deus. Resolveu desobedecer. A Bíblia diz que ele desceu até o porto de Jope, tomou um navio com direção a Tarsis, totalmente o oposto de Nínive. Ele fez uma escolha, e uma escolha que saiu do conforto para a adversidade. Já sabemos, lembra da história de Jonas? Grande tempestade, ele é lançado ao mar, engolido por um grande peixe. Estava confortável, dormindo no porão do navio, e acordou dentro do ventre de um peixe no fundo do mar. Adversidade. Ah, mas e Daniel? Lembram-se de Daniel? Daniel também. Veio lá uma ordem. Qualquer que pedir ajuda, qualquer que dirigir a palavra, que rogar, que orar, a qualquer um que não seja o rei, será condenado a ser lançado na cova dos leões. E Daniel continuou a sua vida normalmente, 3 vezes ao dia, orando a Deus. Descobriram que ele estava orando a Deus e não ao rei. E Daniel foi lançado aonde? Na cova dos leões. Ele fez uma escolha. Eu posso não orar e continuar numa boa, ou eu vou continuar sendo fiel a Deus, orando a Deus, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens, e ser lançado na cova dos leões. E escolheu ser lançado na cova dos leões. Saiu do conforto para a adversidade. O que dizer do filho pródigo? Vivendo tranquilamente, regaladamente na casa do seu pai. Um dia ele tomou uma decisão: pai, me dá todos os bens que me pertencem, a parte da herança que me pertence. Ele tomou aquele dinheiro nas suas mãos e foi para uma terra longínqua. E lá começou a padecer o quê? Necessidade. Ele escolheu. Agora, qual a diferença de Abraão e Daniel para Jonas e o filho pródigo? Tem uma grande diferença. Porque muitas vezes nós escolhemos sair do conforto para a adversidade por obediência. E muitos saem do conforto e vão para a adversidade por desobediência. Abraão obedeceu e a obediência trouxe a adversidade. Daniel obedeceu e a obediência trouxe a adversidade. Jonas desobedeceu, tal qual o filho pródigo desobedeceu. E ambos também passaram do conforto para a adversidade, só que por desobediência. E aí? Quando você sofre adversidade por obediência, o Senhor está trabalhando no teu aperfeiçoamento. Lembra? Sofrimento, adversidade não expia, mas te santifica, te faz melhor. O Senhor está te aperfeiçoando. Como Paulo diz lá, quando escreve aos Coríntios na 2ª carta: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de todas as consolações, que nos consola em todos os nossos momentos de tribulações, para que nós possamos consolar a outros com a mesma consolação com que fomos consolados. Sim, o Senhor te aperfeiçoa. O Senhor te permite enfrentar uma adversidade
para te fazer melhor do que você seria, a te fazer melhor para servir e abençoar a outros, diferente daquele que vai para a adversidade por desobediência. Esse vai na adversidade sofrer o que da parte de Deus? A correção. E dura coisa, já diz a palavra de Deus, é cair nas mãos de Deus. Então, meu amado, você pode determinar pelas tuas escolhas se você vai sair da tua situação de conforto para a adversidade. Ainda que obedecer a Deus é melhor do que sacrificar, a obediência a Deus muitas vezes trará para ti e para mim situações desconfortantes. Por isso que mais uma vez eu te digo, servir a Deus não é fácil, mas é um excelente modo de vida. Não tem coisa melhor do que no meio de todas as adversidades, sentir a mão do Senhor me aperfeiçoando, sentir a voz do Senhor me confortando, sentir os braços do Senhor me ninando, sentir a voz do Senhor dizendo: eis que eu estou contigo, jamais te deixarei. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E quando pelo fogo, ele não te queimará, porque eu, o Senhor, estou contigo. É tremendo. Quando obedecemos ao Senhor, enfrentamos adversidades, mas recebemos dele o conforto para nossas vidas. Ah, mas existe a possibilidade, sim, da contingência. E aí, na questão da contingência, é o que eu te digo, está lá Jó. Jó, meus amados irmãos, estava lá, fiel ao Senhor, homem rico, cheio de saúde. Mas a contingência veio para Jó, como veio para José também. Lembra de José? Vivendo tranquilamente. E a contingência veio, a circunstância adversa veio. E quando as contingências da vida vêm sobre justos e injustos, quando o teto cai sobre os bons e os maus, quando o tsunami vem sobre crentes e descrentes, quando o terremoto derruba prédios, e você não vê lá, ficando a igreja de pé, e todas as outras casas derrubadas, mas a contingência vem e derruba tudo. Diante dessas contingências, o Senhor quer te dar o quê? Poder de reação, em saber enfrentar essas circunstâncias, e não ficar se punindo, dizendo o que foi que eu fiz. Por quê? Por quê? Mas ter o poder de reação, ter a bagagem, ter a experiência de ser um alicerce para outros, que Deus vai colocar na tua vida amanhã, e que passaram ou estão passando pela mesma circunstância adversa tua. Então a contingência vem, o sol se levanta sobre bons e maus, a chuva cai sobre bons e sobre maus. E, meus amados irmãos, os problemas sobrevirão, não importa se você é bom ou se você é mau. E por último, a vontade divina de querer trabalhar contigo algo em particular. Foi Paulo que sofreu açoites, Paulo que sofreu pelo Evangelho, Paulo que várias vezes foi apedrejado, Paulo que várias vezes naufragou, porque o Senhor estava trabalhando a sua vontade divina naquele homem, cada vez mais o aperfeiçoando. Precisou jogá-lo e lançá-lo por terra, para que a sua soberba, para que todo o seu orgulho fosse quebrado. E o que dizer de Moisés, que também, em todo o seu sofrimento, 40 anos sofrendo no deserto, como um fugitivo, e Deus estava permitindo nessa situação adversa, que tudo isso trabalhasse em prol de um plano que o Senhor tinha para a vida de Moisés lá na frente. Talvez hoje Deus esteja te moldando, porque Deus está te preparando para uma posição de liderança, para uma posição de ser uma bênção em um ministério na igreja local, ou na obra do Senhor, oxalá na obra missionária. Então, muitas vezes o Senhor vai trabalhar, porque Ele quer te moldar,
especificamente para uma tarefa que Ele tem para a sua vida. Então a gente precisa ter esse discernimento. E eu gostaria de me encaminhar para o final, relembrando a você mais uma vez um texto que em algumas ocasiões eu preguei aqui para vocês. Marcos 6, 45 a 52. Abre sua Bíblia aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Nós vamos agora fazer um apanhado de tudo que nós vimos agora sobre essa questão de sofrimento e adversidade. Olha o que diz a Bíblia nesse evento de Jesus e os seus discípulos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 45 a 52. Olha o que diz a palavra do Senhor. Logo obrigou os seus discípulos, mais uma vez eu gostaria de ler, olha, logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viam e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Primeira coisa que eu quero hoje chamar a tua atenção nesse texto. Nós temos que avaliar a nossa vida, avaliar a nossa situação. Eu quero mais uma vez que você acompanhe o que diz o versículo 45. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco. Eu pergunto para vocês, o Senhor pediu que eles subissem? É isso que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? O Senhor obrigou. Quando diz que o Senhor obrigou, não estava dando a eles uma outra possibilidade. Jesus estava dizendo: suba no barco. Obrigou-os, impeliu-os, diz uma outra versão. Impelir, obrigar. É como se dissesse: entrem no barco. Então avalie, a primeira coisa, avalie a situação. Você está passando por uma adversidade? Lembra? Por que adversidades vêm sobre nossas vidas? Por escolhas que nós fazemos, por contingências ou por uma vontade divina. Lembra? A adversidade vem por isso. Escolha por ser obediente ou por ser desobediente. Contingências que vêm sobre qualquer um, ou por uma vontade divina de trabalhar na tua vontade pessoal e na tua vida em particular. Então avalie a sua situação, a sua crise, a sua adversidade, a situação que você está passando hoje, é por obediência ou por desobediência? Não sou eu que tenho que dizer, é você. Porque muitas vezes as tuas escolhas foram erradas, como o filho pródigo escolheu errado, como Jonas escolheu errado. E talvez hoje a adversidade seja por tuas escolhas erradas. Então avalie a situação. Avalia hoje por que você está enfrentando essa adversidade. Pastor, não é por desobediência, mas por obediência. Alegre-se. Lembra? Daniel sofreu por obediência. Abraão sofreu por obediência. Mas lembra do que a Bíblia nos diz? Que as aflições do tempo presente, quando por obediência, não hão de se comparar com a glória que a gente vai ter onde? No porvir. Então avalie e não permita jamais que o teu coração te maltrate, ou que quem sabe aqueles que estão ao teu redor te acusem de dizer que a tua circunstância, a tua situação foi por erro, foi por pecado, foi por desobediência. Muitas vezes até nós mesmos nos punimos. Onde foi que eu errei?
Nem toda crise é em decorrência de pecado ou desobediência. Nem todo problema, nem toda adversidade, nem todo conflito é por desobediência. Então avalie a tua situação. Se hoje você está enfrentando uma situação adversa por desobediência, arrependa-se hoje em nome de Jesus. Retorna, dá meia volta, não continua em desobediência, mas diga ao Senhor hoje que restaure, que torne a dar-lhe a alegria da tua salvação, para servir a Ele com alegria e não em desobediência. Mas eu quero te lembrar que existem crises por pecado ou por desobediência. Já citamos vários, e poderia citar tantos outros. Saul, o filho pródigo, Jonas, Judas. Olha quantos sofreram por desobedecer, por não obedecerem à ordem divina. Agora, o que o Senhor nos ensina mais nesse evento? Primeiro que eu tenho que avaliar a minha situação. Veja que os discípulos não enfrentaram aquela tempestade porque foram desobedientes a Deus. Não estavam no meio daquele barco, sendo açoitado pelo vento contrário e pelas ondas, porque foram desobedientes ao Senhor. Mas não. Se o Senhor disse, entra no barco, onde é que eu tenho que estar? Onde Deus quer que eu esteja. E por obedecerem, entrarem no barco, enfrentaram uma tempestade. Agora, olha o que o Senhor nos ensina sobre a importância da oração. Porque aqueles discípulos, quando são açoitados pelas ondas, ao invés de dedicarem-se agora a estarem buscando a presença de Deus em oração, eles estavam apavorados, sem saber o que fazer diante da adversidade. Enquanto isso, olha que interessante, o que fazia Jesus? Versículo 46. Tendo-os despedido, foi ao monte fazer o quê? Orar. Enquanto os discípulos estavam apavorados, Jesus estava orando. Jesus, mesmo sendo Deus, nos ensina que lá estava ele em comunhão com Deus orando. Um grande exemplo para nós sobre a necessidade de orarmos. E aí eu te digo, não ore simplesmente no momento da crise. Não busque a Deus único e tão somente no momento da adversidade. Mas busque a Deus antes da crise. Está tudo bem contigo? Pastor, essa mensagem não é para mim. Eu estou mil maravilhas. Pastor, não estou passando por nenhuma dificuldade, nenhuma adversidade, pastor. Ore. As coisas estão indo bem? Ore. Não espera chegar o problema. Tem gente que se apega a Deus só no momento de dificuldade. E quando as coisas se equilibram e vão bem, aí deixa Deus de lado. Ore. Não busque a Deus somente nos momentos de dificuldade. E tem muito crente que, infelizmente, é movido à adversidade. Se não vem paulada, ele não se apega a Deus. Porque se a coisa está bem, ele foge da presença de Deus. E tem gente que é movida a paulada, infelizmente. É como mulher de malandro, né? Como dizem por aí. Tem crente e mulher de malandro. Enquanto não leva uma sapecada, uma arrepiada, ele não se acorda para continuar aí seguindo os caminhos de Deus. Vento contrário. Sim, o vento contrário é uma realidade. Vento contrário. Olha o que diz no Marcos 6, 47, 48, no texto que nós lemos. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar. E ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar. Por que eles estavam fatigados? Porque eles estavam cansados remando. Porque o vento lhes era o quê? Contrário. Perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante. Vento contrário. Muitas vezes nós vamos obedecer ao Senhor, vamos entrar dentro do barco, estamos obedecendo e fazendo a vontade do Senhor, estamos vivendo piamente, estamos vivendo uma vida aos pés do Senhor, mas o vento contrário vai vir. O vento contrário virá ao nosso encontro. Eles estavam sós, eles estavam cansados, porque o vento era forte, porque o vento era contrário. Está hoje se perguntando o porquê de tudo? Você está se sentindo, quem sabe, hoje só,
está se sentindo cansado? O vento está forte, pastor. O vento está muito forte. Eu não sei se eu vou continuar tendo forças para remar. Se o vento está forte sobre a tua vida, se as dificuldades estão fortes sobre a tua vida, se a adversidade está te deixando cansado e sem forças, olha que lindo que a Bíblia nos diz. Jesus está te vendo. Jesus está te vendo. Sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra, e vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles. Jesus está te vendo. Ele está te vendo. Não duvide. Os olhos do Senhor estão sobre todos os homens, contemplando os bons, contemplando os maus. Os olhos do Senhor estão sobre ti, jamais Ele vai te abandonar. Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo as tuas lágrimas, Ele está vendo o quanto você está remando e está perdendo as forças. Ele não está brincando contigo, mas Ele está te vendo. Por isso as palavras de Jesus para aqueles discípulos são as palavras de Jesus para ti hoje. Tenha bom ânimo. Todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu quero que você saia daqui hoje convicto de que Jesus está conosco em meio às nossas crises. Amém ou não? Ele está com a gente, Ele está com você. Ele não nos abandona. Ele sabe o quanto está te cansando isso. Ele sabe o quanto você já está sem forças. Ele conhece o teu coração. E as palavras do Senhor para nós são essas. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu estou contigo, não temas, diz o Senhor. Grandes homens de Deus passaram por crises. Grandes homens de Deus passaram por adversidades. José, Moisés, Elias, Davi, Daniel, os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, Paulo, João. Você, eu, nós. Mas diante das nossas adversidades, diante das nossas crises, eu preciso hoje saber que Jesus está comigo no meio das minhas adversidades, no meio das minhas crises. Mais uma vez Ele está dizendo: eu te remi, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém ou não? Eu estou contigo. Aguenta firme. Não se entrega. Ele está te vendo. Ele vem ao teu encontro. E hoje Ele está te dizendo: tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. E sabe por que eu posso ter bom ânimo? Porque a crise passa. A adversidade passa. A Bíblia diz no versículo 51 que Jesus subiu para o barco para estar com eles. E o que aconteceu com o vento? O que aconteceu com o vento? Se aquietou. A crise acabou. O vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Lembra quando eu preguei semana passada sobre o tempo? Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem o tempo de chorar, mas também tem o tempo de rir, amém? O tempo de saber que a crise passou.
o tempo de guerra, o tempo de paz. Mas o que vai determinar esse tempo passar em tua vida é saber: Cristo está no barco com você? Cristo está contigo? Ele está na tua vida? Porque se ele não estiver no barco, não adianta. É só ele para dizer: tenha bom ânimo. Então reflita, resumindo tudo que vimos. Avalie a tua situação hoje. Pastor, estou enfrentando uma adversidade. Desobediência? Obediência? Avalia. Se a desobediência hoje se derrame diante do Senhor e diga: ó Senhor, toma conta da minha vida, perdoa os meus pecados, Senhor. Eu vou agora seguir os teus passos. Se é por obediência, fica firme, meu irmão. Fica firme, porque as aflições do tempo presente não vão se comparar com a glória que teremos no porvir. Mantenha uma vida regrada de oração. Mantenha uma vida íntima de oração. Não se afaste do Senhor. Enfrenta o vento contrário, não desista não. Enfrenta o vento contrário, mas confiando em Jesus. E tenha bom ânimo, porque Jesus está com você. Eu estou com você. Ele está te vendo. Tenha bom ânimo. E descanse hoje sabendo que a crise passa. A crise passa. Todas as vezes que eu vejo esse último vídeo, isso renova cada vez mais a minha esperança na atuação de Deus. Presta atenção nesse último vídeo e prepara o teu coração. Enquanto você assiste isso, enquanto você ouve essas palavras, permita que o Senhor, com a sua mão poderosa e com o bálsamo do seu Santo Espírito, trate as feridas do seu coração, te traga consolo, te traga conforto, e você saia daqui hoje renovado, resiliente. Se levante das cinzas e diga: Senhor, eu estou melhor com a tua mão trabalhando na minha vida. Presta atenção nesse vídeo. Um exemplo vivo vale mais que 1000 palavras. Nas Olimpíadas de 92, em Barcelona, os espectadores viram um exemplo vivo do amor de Deus pelos seus filhos. Naquele ano, Derek Redmond, da Grã-Bretanha, estava por alcançar o sonho de toda a sua vida, ganhando a medalha de ouro na corrida dos 400 metros. Quando foi dado o tiro de largada para as semifinais, Derek sabia, sem dúvida alguma, que ele corria a corrida da sua vida. Mas então, tragicamente, um estiramento na perna direita o jogou desajeitadamente com o rosto no chão, na parte mais difícil da corrida. Movido por uma enorme força de vontade, ele se esforçou para ficar de pé e se arrastou desesperadamente em direção à linha de chegada. De repente, um grande homem de camiseta pulou das arquibancadas, furando a segurança, e alcançou o corredor ferido. Jim Redmond passou os braços ao redor do seu filho. Filho, você não precisa fazer isso, ele disse. Sim, papai, eu preciso, Derek respondeu. Muito bem, então, vamos terminar a corrida juntos, disse o homem mais velho. E foi isso que eles fizeram. Permanecendo ao seu lado por toda a corrida, frequentemente amparava o seu filho, que escorava a cabeça em seus ombros. E assim chegaram ao final, enquanto a multidão se juntava, chorando e dando bravo. Derek Redmond não ganhou a medalha de ouro naquele dia, mas ele terminou a corrida com a certeza de ter um pai que o amava muito, para ficar nas arquibancadas ao longe, vendo-o sofrer. Um pai que furaria qualquer segurança para fazer parte de sua corrida. Este é o tipo de Pai Celeste que temos. Um Pai que nos ama demais para ficar lá do céu assistindo-nos falhar e cair. Um Pai que quer fazer parte da nossa corrida, correndo ao nosso lado em cada passo da jornada, até que cheguemos seguros ao nosso lar. Quando eu caio, me restauras, e quando eu falho, eu provo o teu perdão. Quando a corrida da vida é pesada, tuas mãos me amparam, eu pensei.
A corrida da vida está pesada. Esse é o Pai que nós temos. Um Pai que hoje está dizendo: eu quero te dar vitória. Eu quero te dar vitória. Eu não quero que você seja um perdedor. Eu quero que você tenha vitória sobre a vaidade. Eu quero que você tenha vitória sobre a insegurança, sobre o temor. Eu quero que você vença todo o oculto, a toda essa atração por querer desviar-se do consolo que há no Senhor e buscar o consolo em qualquer outra forma que não o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu quero te dar vitória sobre a raiva, sobre o ódio, sobre a ira, sobre a amargura. Eu quero te dar vitória sobre a incerteza. Mas muito mais, eu quero te dar vitória sobre a adversidade. Por quê? Porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mais que vencedores. Durante esses domingos nós cantamos esse cântico. Quem nos separará? Eu gostaria que nós encerrássemos o culto dessa noite uma vez mais entoando esse cântico. Quem nos separará? Quem é que vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o teu Senhor? Adversidades? Os problemas? A raiva? A insegurança? A incerteza? O temor? O que é que tem poder de nos derrotar e de nos deixar entregues? O Senhor quer que você saiba que eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Saia daqui hoje renovado em nome de Jesus. Fique em pé e vamos cantar todos juntos. Quem nos separará? Enquanto canta, declare aí no seu coração e diga: Senhor, nada pode me separar do teu amor. Ó Senhor, não são adversidades, não é a minha insegurança, não é o meu temor, não vai ser a minha vaidade, nada vai me separar. Teu amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Canta aí dentro do fundo do teu coração, puxa isso do fundo do seu coração, e que isso seja um norte para ti durante essa semana. Cante e medite nisso durante todo o decorrer dessa semana e dos próximos dias que o Senhor te conceder. Vamos lá juntos então? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Mais uma vez, quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Mas eu estou bem certo. Mas eu estou bem certo de que nem morte, nem vida há, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor
Senhor está em Jesus Cristo. Sussurra agora. Quem nos separará do amor de Cristo? A pergunta é essa: quem nos separará? Quem? Saia daqui renovado em nome de Jesus. Diga como Paulo: eu sei em quem eu tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Fecha teus olhos, eu quero orar por você.